Boa noite a todos. Então, nós agradecemos muito a presença de todos. Eu vou abrir o chat aqui. Quem, durante o que eu estou falando, se alguém não entendeu, se alguém tiver outra ideia, quiser colocar durante esses primeiros 45 minutos, é só escrever aí no chat. Não tem problema, a gente para, vamos discutir um pouco. Nos últimos 15 minutos, aí nós pedimos para aqueles que tiverem alguma pergunta, que tiverem alguma dúvida, então ligarem o microfone e a câmera, porque fica mais fácil de nós nos relacionarmos na hora das perguntas. Então, hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo que é feito do Livro dos Espíritos, foi preparado pelo Donizete há bastante tempo já. Nesse tema 5, nós vamos ver a segunda parte do primeiro capítulo do segundo livro dos Espíritos, segundo livro do Livro dos Espíritos, que é O Mundo dos Espíritos. Então, esse livro, Kardec continuou após com o livro A Gênese. Então, nós estamos hoje, vamos conversar mais um pouquinho sobre esse segundo capítulo, que nós já conversamos um pouco na semana passada. E vamos começar a falar da escala espiritual, num item chamado as diversas ordens dos espíritos. Então, os espíritos pertencem a diversas ordens segundo o grau de perfeição. E é ilimitado o número de ordens, porque é fácil. Porque se fôssemos ordenar todos os espíritos que são infinitos, desde quando ele foi criado como espírito lá, como os homens das cavernas, até os espíritos puros, daria para ser limitado, ou seja, milhares e milhares de ordens. Mas os espíritos, respondendo a Kardec, o espírito de verdade, juntou todas essas ordens em 3, para melhor nós aprendermos sobre as ordens dos espíritos. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas ordens. E Kardec, nesse capítulo, ele subdivide as ordens, de modo que nós possamos entender, principalmente numa reunião mediúnica, quando algum espírito se comunica, que tipo de espírito é aquele, para que nós tenhamos essa noção. João Evangelista, no seu Evangelho, ele fala: não acrediteis em todos os espíritos. Procurei saber primeiro se eles são de Deus. Então, os espíritos, quem são os espíritos? Nós mesmos, quando passamos ao mundo espiritual. Então, ninguém se torna santo ao passar ao mundo espiritual. Nós levamos o que já adquirimos em conhecimento e em sentimento. Mas, muitas vezes, ainda temos muitas deficiências, principalmente do lado do sentimento. Então, nós temos que conhecer o tipo de espíritos que se comunicam numa reunião para sabermos como ajudá-los ou como nós vamos considerar as mensagens por eles trazidas. Então, essa ordem começa pelos espíritos puros. Então, qual a condição do espírito puro? Superioridade intelectual e moral absoluta, sem nenhuma influência da matéria. O espírito puro não precisa mais reencarnar. Ele pode reencarnar em missão? Pode. O exemplo mais claro para nós aqui da Terra foi Jesus. Mas ele já atingiu um estágio de que não erra mais, que não precisa encarnar e é totalmente não influenciado pela matéria. Mas é importante nós analisarmos também que não é porque o espírito chegou no estado de espírito puro que para aí o progresso, não. O progresso é infinito. Então, depois de chegar no estado de espírito puro, ele vai progredindo em conhecimento, vai crescendo, aí ele se transforma num espírito que eles classificam como Cristos. Quem que são os Cristos?
são aqueles que governam os mundos, os planetas. Mas tem aqueles que governam sistemas de planetas, tem aqueles que governam as constelações, tem aqueles que governam o conjunto de constelações, tem aqueles que governam as galáxias, tem aqueles que governam o conjunto de galáxias. Então, esse progresso é infinito. Nunca deixamos de progredir. Só que a partir desse momento que nós se tornamos espíritos puros, se tornaremos espíritos puros, que todos chegaremos nessa condição, nós já estamos em contato direto com a divindade, nós não sofreremos nenhum tipo de influência mais material, então seremos, bem antes disso, já seremos plenamente felizes. Nos mundos felizes seremos muito felizes, mas aí já completamente purificados de qualquer resto de matéria que nós convivemos durante toda a eternidade. Toda a eternidade não, desde que fomos criados. Mas é importante também, como Kardec subdivide a escala dada pelo Espírito de Verdade, essa ele não subdividiu, é Espírito puro. Agora, eu pergunto a vocês, como ele subdividiu com o objetivo de fazer-nos conhecer o tipo de espírito que se comunica numa reunião mediúnica, vocês acham possível um espírito puro comunicar-se numa reunião mediúnica? Então, a gente tem que analisar. Possível é, mas quase podemos dizer que nunca vai acontecer. No livro dos médiuns, lá no penúltimo capítulo do livro dos médiuns, tem uma comunicação que Kardec depois colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o Cristo Consolador, que é aquela comunicação que fala assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Então, essa comunicação, Kardec fala no livro dos médiuns, que foi recebida por um dos melhores médiuns, um dos médiuns mais confiáveis da Sociedade Espírita de Paris. E ela é de uma beleza e de uma importância muito grande, essa comunicação. Mas o médium, ao assinar a comunicação, ele assinou como Jesus de Nazaré. Então, Kardec coloca isso no livro dos médiuns, que realmente ele assinou, mas que ele não iria colocar como Jesus de Nazaré. Ali, porque ele falava assim, é uma coisa, seria quase como uma profanação do nome de Jesus eu colocar ali. Mas Herculano Pires, que traduziu, que tem uma das traduções do livro dos médiuns, ele fala o seguinte: que Kardec deve ter novamente consultado o Espírito de Verdade, e quando ele leva essa comunicação, ele já leva como Espírito de Verdade para o Evangelho. Então, nós temos que ter muito cuidado com nomes assim, né? Tão importantes que são. Mas eu não falo só de espíritos puros, até de outros nomes, como Maria Santíssima, de São Luís, Santo Agostinho. Então, numa comunicação, quando nós recebemos uma assinatura que é muito importante, nós devemos dar mais atenção ainda a essa comunicação, para realmente saber se ela é daquela pessoa que escreveu. Dá para saber que não dá, mas dá para saber que se o nível daquela comunicação corresponde ao nível do espírito que está dando aquela comunicação. A segunda classe de espíritos que os espíritos colocam a Kardec são dos espíritos bons. E, ao colocar essa classe, eles falam que são aqueles que já chegaram na metade da escala. Então, aqueles que já chegaram na metade do caminho antes de ser espíritos puros. E qual a característica desses espíritos bons? Predomínio do espírito sobre a matéria e o desejo do bem.
Então, esses espíritos, quando encarnados, são aquelas pessoas muito boas, que só pensam em fazer o bem, que não se deixam levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. Então, eles têm algumas características terrenas ainda, mas já estão num nível superior. Então, a maior parte da Terra são espíritos classificados como bons, ainda não somos. Então, nós ainda estamos gatinhando, nós não chegamos nem na metade ainda da trajetória de chegarmos à condição de espírito puro. E Kardec subdivide esta ordem de espíritos bons em 4 subdivisões. Primeiro, ele vem trazer os espíritos benévolos. Os espíritos benévolos são aqueles espíritos que têm como característica a bondade. E são muito importantes esses espíritos numa reunião mediúnica. Muitas vezes eles se apresentam de uma forma muito humilde, como uma mãezinha, um preto velho, mas eles ajudam por demais numa reunião mediúnica. Ajuda de que forma? Ajudando quando chega, por exemplo, um espírito bastante desequilibrado, ajudando os participantes da reunião. Então, são espíritos que têm como característica a bondade. Nos livros de André Luiz, nós vemos constantemente algumas situações da seguinte forma. André Luiz está com o mentor dele lá no umbral, tentando ajudar um espírito, conversando. De repente, aquele espírito que é o mentor do André Luiz falou, olha, até onde eu podia chegar, eu cheguei. Daqui para frente, a minha argumentação não vai adiantar nada para ele. Eu tenho que pedir ajuda. E quem chega para dar ajuda? Chega uma senhorinha, doce, 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 que chega, senta-se do lado daquele espírito, coloca ele no colo, começa a conversar com ele com uma bondade tão grande que faz com que ele responda àquela necessidade que ele tem de aceitar o bem. Então, esses espíritos são muito bons numa reunião, a gente tê-los nos ajudando. E são até comuns nós termos eles nas reuniões, e eles que muitas vezes garantem a harmonia da reunião. Aí tem os espíritos Kardec, que são espíritos bons também, que classificou como sábios. Os sábios, eles vão buscar mais a parte da inteligência. Mas eles são bons, eles só procuram fazer o bem, eles só têm o bem em perspectiva. Mas o desejo, o foco deles não é essa parte da moral, é a parte da ciência. Eles, lógico, vão, se pudessem, sempre ter do seu lado médiuns que também já tem algum conhecimento nessa área científica. Por exemplo, nós temos aqui assistindo hoje o Alessandro, que é, além de engenheiro, professor na área dele. Então, se ele tivesse mediunidade ostensiva, não sei se tem, seria um dos médiuns que esses espíritos, porque é mais fácil para eles levarem esse conhecimento. Na Terra, enquanto encarnados, são espíritos que sempre estão procurando criar coisas boas para a humanidade. Aí você pega Sabin, você pega Pasteur, você pega Einstein, todos esses espíritos que, durante a sua vida, eles procuraram desenvolver, fazer a humanidade crescer. Muitas vezes, em 50 anos, eles fazem a humanidade crescer 500 anos. Então, algumas vezes eles vêm na reunião para trazer mensagens do lado científico do espiritismo. Por exemplo, vamos tratar hoje como funciona o fluido vital, como funciona o perispírito. Esse tipo de mensagem é muito importante. E aí, Kardec coloca depois os espíritos prudentes. E diferente um pouco dos sábios que buscam o lado científico, os espíritos prudentes vão buscar
o lado moral. Então, são espíritos que aqui na Terra, eles sempre estão procurando ajudar na filosofia, em todas as áreas humanas, o desenvolvimento das pessoas aqui na Terra. E quando eles partem para o mundo espiritual, eles continuam trabalhando dessa forma, para que o mundo evolua na parte moral. E os espíritos superiores são aqueles que já conseguem juntar esses 3 tipos de conhecimento. Ou seja, a bondade, a ciência e a parte moral. Então, são espíritos que se destacam, não são ainda puros, mas se destacam, tipo Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Gandhi. São espíritos muito importantes para a humanidade, que têm um conhecimento bem maior. Eles podem vir numa reunião, é muito importante a gente pensar nisso. A gente pensa assim, muitas vezes assim, esses espíritos mais elevados, eles devem participar só de reuniões de centros muito grandes, né? Mas é um engano isso daí. Nós vamos ver no livro do André Luiz que logo no início, lá dos Mensageiros para frente, que eles se reúnem aqui na Terra, no Rio de Janeiro, saindo lá do nosso lar, numa casa bastante humilde, que tinha reunião mediúnica. E era uma casa onde morava a mulher, os filhos, o marido já tinha desencarnado, mas ele participava das reuniões também. Mas tinha tanto amor naquela casa que eles faziam aquela casa de um pouso para eles. Quando eles tinham que fazer qualquer atividade no Rio de Janeiro, eles se dirigiam para lá, porque lá eles planejavam, lá eles coordenavam as atividades que iam fazer. Então, é para a gente sempre pensar que cabe muitas vezes a nós darmos a condição de termos a visita desses espíritos. De que forma? Só pelo estudo? Também pelo estudo. Mas muito mais pelo amor fraternal entre os componentes da reunião. Eles nunca vão participar de uma reunião onde está tendo melindre, onde está tendo inveja, onde um quer passar por cima de outro. Logicamente que não, porque eles não vão conseguir nem chegar perto do mestre, só se for uma coisa muito necessária mesmo, que eles conseguem suplantar a deficiência para trazer essa mensagem. Então, cabe aos participantes da reunião se manterem harmonizados para dar condições desses espíritos virem trazerem mensagens importantíssimas no final das reuniões. E vamos para a terceira classe, que são os espíritos imperfeitos, que é a grande maioria de nós encarnados na Terra ainda. Qual a característica? Predominância da matéria sobre o espírito, tendência ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões. Então, toda vez que eu estou me deixando levar pela inveja, pelo orgulho, pelo egoísmo, eu ainda estou com as tendências das más paixões. Reconhece-se o verdadeiro espírita, segundo está no capítulo sobre a fé, sobre o homem integral, capítulo 17 do Evangelho. Qual é o verdadeiro espírito? É aquele que se esforça para dominar suas más tendências e faz sua reforma íntima. Então, nós estamos nesse caminho. Nós estamos trabalhando para dominar nossas más tendências, para chegarmos cada vez melhores ao mundo espiritual. Quando a gente está no mundo espiritual, nós só pensamos em chegar aqui e crescer. Ninguém pensa em chegar aqui e ser bonito, ninguém pensa em chegar aqui e ser rico, ninguém pensa em chegar aqui e ser poderoso. Nós queremos crescer. Só que aqui nós muitas vezes deixamos levar pelas ilusões da vida. E passamos muitas vezes a viver de acordo com essas ilusões e esquecemos que somos espíritos imortais. Então, numa reunião mediúnica,
como a predominância dos espíritos aqui na Terra ainda pertence aos espíritos imperfeitos, nós vamos ter, logicamente, mais comunicações de espíritos imperfeitos. Mas tudo certo também. Por que tudo certo? Primeiro, que nós podemos ajudá-los. Segundo, que quando os espíritos trazem, os espíritos que coordenam a reunião, trazem algum espírito imperfeito para se comunicar, nós temos que prestar muita atenção no que ele está passando. Porque eles trazem com um objetivo maior, que é os médiuns repensarem a sua vida. Porque, olha, esse espírito está sofrendo isso no plano espiritual porque ele teve essas atitudes enquanto encarnado. E muitas vezes nós também estamos tendo. Então, nós sempre temos que pensar que as comunicações, a grande maioria, se não a totalidade, são para nós mesmos. Nós temos sempre que ter essa visão. Por que será que a equipe espiritual trouxe esse espírito? Alguma razão tem que ser. Então, prestar bastante atenção nisso. E Kardec coloca esses espíritos, subdivide em 4 classes. Nós vamos dizer. Ele colocou batedores lá, mas não vamos tratar disso agora. Vamos tratar dessas 4 classes. Ele começa com os espíritos impuros. Qual a característica dos espíritos impuros? Ainda é a busca de fazer o mal. Ainda é a busca de levar o mal para as outras pessoas. Esses espíritos são trazidos para serem trabalhados numa reunião mediúnica, mas a gente sempre tem que pensar o seguinte: se a reunião mediúnica estiver trabalhando de forma muito harmônica, com muito amor entre seus componentes, logicamente, quem permite ou não permite a entrada de espíritos impuros é a equipe espiritual que está coordenando aquela reunião. Então, se houver uma harmonia na reunião, a gente pode participar tranquilamente dela. Pode vir espíritos assim bastante desequilibrados, podem, mas os espíritos protetores daquela reunião estão ali do lado, coordenando tudo. Eles não vão deixar nada de mal acontecer, se nós estivermos ligados no amor. Por isso, da importância disso. Então, tem muitos tipos desses espíritos. Tem uns que ainda são muito ligados na crueldade, que é uma das piores características do instinto de conservação. Uma das piores, não. É a pior característica do instinto de conservação, de destruição que cada um de nós temos. Então, eles muitas vezes fazem o mal pelo mal, mas não são a grande maioria dos espíritos que comunicam, não. Muitos são os espíritos revoltados. Quem são esses espíritos revoltados? São aqueles que tiveram algum poder aqui na Terra, ou econômico, ou um poder temporal, era rei, era presidente, ou um poder religioso. E, ao desencarnar, eles levam uma presunção totalmente errada de que eles vão ter o mesmo poder do lado espiritual. Mas, no mundo espiritual, o poder é o poder do amor. Não é o poder da riqueza, nem o da beleza, nem o poder do religioso. E muitos desses espíritos, ao chegarem no plano espiritual e se verem bem abaixo daqueles que eles menosprezavam aqui na Terra, eles se revoltam contra Jesus e começam a trabalhar contra Jesus. E um outro tipo de espíritos que também frequenta nessa área de espíritos impuros são os mais fáceis de a gente conversar em relação aos outros, que são aqueles espíritos obsessores por vingança. Muitas vezes, eles têm um coração até melhor que os espíritos pelos encarnados obsediados. Mas ele se impregnou tanto daquela noção de vingança que ele não vê outra alternativa. Ele não vê que ele muitas vezes está perdendo 400, 500 anos. Então, mas todos esses
quando são trazidos no plano pela equipe espiritual, eles, quem vai conversar com eles, que são os esclarecedores, o próprio médium, são muito iluminados e protegidos para saber o que vão falar. E mais ainda, quando eles trazem, eles já trabalharam muito esses espíritos. Eles trazem quase para um arremate final de trabalho. E aí vem os espíritos levianos. Os espíritos levianos são aquelas pessoas que aqui na Terra todo mundo conhece, que tiram sarro em todo mundo, você vai sentar, ele puxa a cadeira, ou então se deixa levar por vícios e mais vícios. Então, quando ele chega numa reunião mediúnica, ele chega e fala, vocês vão ficar com essa musiquinha aí que está tocando, que geralmente você toca uma música clássica, um piano, não. O que a gente tem que fazer nas situações? É só não entrar na brincadeira, porque a hora que você fala sério com ele, muitas vezes você consegue alguma coisa. Os pseudo-sábios, esses são talvez os mais perigosos, porque muitas vezes eles não são maus, mas eles se acham que sabem mais do que sabem. Então, como nós devemos trabalhar com esses espíritos? Nós devemos sempre analisar as comunicações, coisa que quase nenhuma reunião faz. Olha, eu já participei de reunião mediúnica em 4 centros no Hospital Espírita aqui em Marília. É muito difícil, porque a gente vai acostumando, no começo você faz e você vai perdendo, mas é importante fazer. Kardec coloca isso demais, da importância de nós analisarmos as comunicações, para que nós não caiamos em mistificações, para que não aceitemos como correto uma coisa que não é correta. E vem os espíritos neutros também. Quais são os espíritos neutros? São todos nós, que ainda não fazemos muito bem, também não fazemos muito mal. Por que eles procuram a maior parte das reuniões mediúnicas? Porque muitos não sabem nem que desencarnaram. Outros sabem, mas não aceitam. Outros estão perdidos, estão ligados ao fato que levou a desencarnar. É a grande maioria de espíritos que participa de uma reunião. Mas é muito importante nós sempre tenhamos uma ideia, é a seguinte, que numa reunião mediúnica, nós sempre temos que pensar no objetivo dela, que é de servir. E o objetivo é de nós procurarmos ajudar sem qualquer interesse pessoal. Quando nós começamos a trilhar pelo caminho do interesse pessoal e perguntarmos coisas que interessam particularmente a nós, a chance de nós errarmos é muito grande. Por quê? Porque nós vamos ficar à mercê de espíritos que vêm trazer, muitas vezes, coisas não boas. Humberto de Campos conta num conto dele que uma vez chegou um desses espíritos numa reunião e no primeiro dia pediram uma coisa para ele, fez, e aí foram pedindo, de repente só ele comunicava. Isso aí foi anos e anos, só ele comunicava. Eles ficaram dependentes dele. Quando o dirigente dessa reunião desencarnou, ele não via a hora de entrar em contato com esse espírito. De repente ele viu o espírito, não tinha luz nenhuma. Falou, meu amigo, você era o nosso mentor. Ele falou, olha, eu não fazia de mal. No começo vocês perguntavam, eu tentava ajudar. Quando eu não conseguia, eu falei, eu vou deixar eles felizes, eu inventava as coisas. Então, para ver que toda vez que a gente sair dessa parte de interesse pessoal, nós vamos melhorando muito. Agora nós vamos continuar falando de progressão dos espíritos. Kardec, no terceiro livro do Livro dos Espíritos, trata das leis morais. E uma das leis morais chama-se Lei de Igualdade. E nós vamos ver essa lei de igualdade claramente na nossa criação e no nosso objetivo. Ou seja, todos nós fomos criados iguaizinhos, sem privilégio nenhum, simples e ignorantes. Lá a gente vê no filme, lá como os homens das cavernas lá atrás. E todos nós, com certeza, chegaremos a sermos espíritos puros. Então, não tem privilégio nenhum na criação. Todos têm o mesmo início, chegarão
ao mesmo final, dependendo de cada um isso. Então, nós vamos elevando se passando por provas. No início, nós só temos instintos, paixões, a nossa inteligência é pouquíssimo desenvolvida, a gente não usa sentimentos quase nenhum. Então, no início, nós não se punimos em nada, porque nós não temos essa condição de escolha ainda. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais nós vamos se tornando responsáveis também. Porque a liberdade, ela sempre anda de mão dada com a responsabilidade. Então, é um caminho bastante longo, mas muito importante. Por quê? Porque depende de nós. Então, os que aceitam as provas chegam mais depressa à perfeição. Essa questão de aceitar a prova é uma coisa que a gente tem sempre que pensar. O que é aceitar a prova? Aceitar a prova é nós se deixarmos... Por exemplo, pode ser que a minha prova seja uma doença física. Eu vou se deixar levar por ela, não aceitei, eu vou... Não. É no tentar superar a dificuldade que nós vamos crescer. Porque só tem uma forma de crescer, que é amar. Então, a dor aparece em nossa vida para que nós busquemos o amor. Então, as provas chegam na nossa vida para que a gente se torne melhor. Toda vez que uma prova chegar para nós, a gente tem que fazer uma seguinte pergunta. Por quê? Alguma razão tem de você ter chegado. Onde que eu tenho que melhorar para que você não precise mais participar da minha vida? Sem nenhum tipo de revolta, mas ativamente procurando passar por aquela situação e não se deixando somente levar. Então, nós tivemos aqui em Minas, Jerônimo Mendonça, ele tinha uma doença que deixava ele deitado direto, uma dor violentíssima, aquela doença que vai dificultando todos os nervos da pessoa, mas ele fazia palestra, veio até aqui na comunidade, em 1981, 82, Barçanufo, fazia numa Kombi, colocavam ele numa maca assim, ele tinha um saco de areia aqui no peito para forçar ele para baixo, senão ele não aguentava de dor, mas ele não se deixou levar por essa grande dificuldade da vida, ele saiu pregando amor. Saiu pregando amor. Então, é importante a gente sempre pensar nisso. Então, todos os espíritos chegarão à perfeição. Não tem como não chegar. Teoricamente, até teria, por exemplo, você fala, não, pega um espírito muito teimoso, ele fala, não, eu não quero mais progredir, eu quero parar aqui. Teoricamente, poderia acontecer, mas Deus é muito bom. Deus sabe que ele ali não vai ser feliz. Então, as próprias mudanças de onde ele está, o próprio sofrimento fazem com que ele avance. Então, não tem como um espírito falar assim, ó, eu vou parar daqui, eu não sigo mais. Porque Deus só quer o nosso bem e vai sempre colocar condições para que a gente torne a andar no caminho do nosso progresso. Então, o progresso se faz pelo esforço do próprio espírito. Nós temos o livre-arbítrio. Então, quanto mais eu me esforço, vamos voltar àquela definição do verdadeiro espírito. É aquele que se esforça para dominar suas más tendências. Tem uma pergunta 900, se eu não me engano, 909, por ali do Livro dos Espíritos, que Kardec fala assim, ó, o espírito pode, pelo seu próprio esforço, dominar suas más tendências? Os espíritos respondem a Kardec, pode, mas com pouco esforço até, mas ninguém se esforça. Então, muitas vezes, nós se comprazemos naquelas coisas que estão dificultando a nossa vida, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja. Então, é uma coisa que a gente vai ter que ir trabalhando para deixar para trás. Os espíritos podem estacionar, mas não se degeneram. Isso é importante. Por que é importante? Primeiro,
que a gente saiba o seguinte, o que você adquiriu em conhecimento e em sentimento, nunca mais você perde. Nunca mais você perde. Mas isso leva-nos à seguinte conclusão. Se eu não posso voltar para trás é bom, né? Se eu não posso voltar, o que acontece? Eu nunca estive tão bem quanto agora. Já pensaram nisso? Nós nunca estivemos tão bem quanto agora. Então, por que isso é importante a gente saber? Porque muitas vezes eu estou apontando o dedo para alguém que viveu 10 vidas a menos que eu. Olha, hoje eu não faço o que ele faz, mas será que 10 vidas atrás eu não fazia? Será que uma vida atrás eu não fazia também? Então é importante nós sempre pensarmos nisso. Não me comparar com ninguém. Porque se eu posso me comparar com uma pessoa que está bem mais evoluída que eu. Mas ele pode ter ou vivido mais que eu, ou ter pego o caminho do bem por mais vezes que eu. Mas eu vou chegar aonde ele está também. Então, eu só posso comparar comigo mesmo. Como eu era há 10 anos, como eu estou sendo hoje. Já evoluí? Ótimo. Como eu era há 3 anos, como eu estou sendo hoje. Já evoluí? Não. Eu 3 anos para cá. Opa, vamos acordar. Porque senão a gente passou a dormir nessa vida. Então, esse conhecimento de que não degeneramos nos leva a essas conclusões. Agora nós vamos falar um pouco de anjos. Existem anjos? Existem. Os anjos são espíritos puros. Mas eles não foram criados puros, como muitas religiões acreditam. Eles fizeram todo esse trajeto que nós estamos fazendo. Todos os espíritos puros, mesmo os cristos, igual Jesus, passou por todo esse caminho que nós estamos traçando agora. E tem umas coisas que são muito importantes. Esses dias no livro Os Prazeres da Alma, tem uma lição do Espírito Hamed que ele fala da nossa originalidade. Quando nós chegarmos a ser espíritos puros, nós já vamos estar puros, não temos mais nada de mal com a gente. Mas nós vamos continuar originais. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu dou um exemplo assim. Pega dois personagens do Evangelho de Jesus muito importantes. João Evangelista e Paulo. João Evangelista, ele mesmo se considerava o espírito amado por Jesus, tanto que Jesus gostava dele. Paulo foi o apóstolo gentios, aquele que levou o conhecimento cristão para os não judeus. Mas eles eram muito espíritos, vamos dizer, superiores, mas eram iguais, completamente diferentes. João Evangelista era doce. Tem alguns livros que trazem João Evangelista, uma reencarnação dele como São Francisco de Assis. E continuou doce, mais doce ainda. E Paulo tem alguns livros que trazem a reencarnação como Lutero. Continuou forte. Então, nós sempre temos que pensar nisso. Nós somos... Deus, a nos criar, criou todo mundo diferente um do outro. É como se houvesse... por exemplo, na Terra a gente não analisa as digitais, não tem duas iguais, é assim também. Então, nós temos que, cada dia mais, desenvolver essa nossa originalidade. Porque é nessa originalidade que nós vamos achar os nossos talentos. Porque muitas vezes eu tenho muito talento para ajudar, muito talento para fazer um monte de coisa nessa vida, e eu não estou buscando. Talvez eu estou querendo ser igual uma outra pessoa que é muito diferente de mim, que ela tem outros objetivos, ou então não é outros objetivos, ela é diferente de mim. Então eu tenho que procurar ver como realmente eu posso crescer, como que eu sou nessa vida. Demônios, existem demônios? Logicamente que não. Os demônios são aqueles espíritos que nós colocamos, que já vimos lá, como os espíritos imperfeitos, que ainda trazem muito mal no coração. Mas, mesmo esses espíritos,
mesmo esses espíritos chegarão a ser espíritos puros. Na Bíblia, nós vemos o surgimento de Satanás ou do demônio como um espírito, um anjo, que ao perceber que Deus tinha colocado Jesus como seu herdeiro ali, se revoltou com isso. E assim, uma terça parte dos anjos seguiram com ele. Ora, nós sabemos que Deus só cria coisas perfeitas. E o espírito, quando se torna perfeito, vai degenerar nunca. Então, tem espíritos ainda com um percentual de mal bastante elevado? Tem. Mas esses espíritos aí vão se tornar espíritos bons. Vão se tornar espíritos felizes, depois vão se tornar puros. E é o que nós já discutimos lá quando falamos de Deus, que a luz é muito superior, que Deus é muito superior aos espíritos aqui da Terra. Então, as pessoas muitas vezes se comparam o poder de Deus, entre aspas, com o do demônio, o diabo. Não há nenhum tipo de comparação. E vamos dizer, uma fuga da nossa responsabilidade. Quando eu falo que eu estou errando porque um espírito malvado me tentou, eu estou errando porque o diabo ou um dos seus assédios me tentaram, por quê? Eu falo isso? Porque muitas vezes eu quero fugir da minha responsabilidade. Eu posso ter sido tentado? Posso. Lógico que posso. Mas quem iniciou o processo de deixar aberto para que os espíritos inferiores trouxessem o mal no meu pensamento? Trouxessem, não. Potencializassem o mal no meu pensamento? Eu mesmo. Então, é muito importante a gente nunca ficar pensando, olha, a responsabilidade é de espírito espírito obsessor. Não. Eu melhorando, muitas vezes eu vou ajudá-lo a melhorar. Eu vejo muitas situações dessa com pessoas que têm problema de drogadição. Lá no presídio eu já conversei bastante com alguns assim. Eles reclamam, né? Será que eu tenho um espírito, eu uso droga porque eu tenho um espírito do meu lado? Não. O espírito está do seu lado porque você usa droga. Então, é diferente a situação. Se você, em vez de você ter ódio dele, procura melhorar, deixar de usar droga, pedir ajuda a Deus para que você melhore ele também. Então, nós temos que ter essa situação aí. Deixa eu ver aqui agora, antes de passar para vocês. 909. O Agris colocou lá a pergunta que falta. Obrigado, Agris. Agora que eu vi, desculpa, eu estava tão... Então, vou abrir agora para vocês. Já deu... Vocês têm 14 minutos. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta, por favor, se puder ligar o microfone. Não é pergunta só, não. Pode ser não concordou, pode ser que tenha alguma coisa para acrescentar. Fiquem à vontade agora. Nós temos 14 minutos aí de tempo para isso. Edson, boa noite, tudo bem? Rodrigo. Fala, Rodrigo. Não, eu só fiquei com uma dúvida. Você poderia explicar novamente sobre os espíritos pseudo-sábios? E, assim, se é assim que eu posso dizer, é comum eles participarem de reuniões mediúnicas? Olha, muitas vezes nós somos pseudo-sábios também, não é, Rodrigo? Cada vez que eu coloco numa situação seguinte, só minha opinião é certa, e eu tenho esse problema, só minha opinião é certa, e eu não abro para ouvir o que o outro está falando, porque nessa terra, a pessoa que mais sabe não sabe nada. Sócrates já descobriu isso 400 anos antes de Jesus, quando ele falou assim, ó, eu sou o mais sábio de Atenas, porque sou o único que sei que nada sei. Então, quando o espírito ele tem muito
muitas teorias aqui na Terra sobre tudo. Quando ele passa para o plano espiritual, ele continuou com aquelas mesmas teorias, com aquelas mesmas certezas que ele tinha. Então, a possibilidade dele chegar numa reunião mediúnica, e muitas vezes até ele não está querendo mistificar, quer dizer, ele não faz aquilo de propósito para trazer uma noção errada. Falta-lhe conhecimento. Por isso que é necessário, nesses casos, principalmente, analisar muito bem as comunicações, para que a gente não passe a ter como verdades coisas completamente antidoutrinárias ou fora da realidade. Não sei se expliquei bem. Esclarecido. Obrigado, Edson. Obrigado. Ô, Edson. Pois não. Inclusive nas palestras, né? Tudo que são ditos a nós, as palestras que escutamos, tudo tem que passar pelo crivo da razão. Não é porque foi dito por um palestrante, alguma coisa assim, que é verdade. Não, isso é importante. Ó. Muitas vezes eu falo assim, nós erramos no exemplo, muitas vezes. Você, não é só um exemplo, não, você não entendeu. Quantas vezes agora, isso aqui para mim está sendo maravilhoso, esses estudos, porque muitas vezes eu chego antes de começar a falar, eu entendo assim, eu falo, eu entendo, é diferente. Aí, eu falo assim, então não vou nem tocar nisso, mas depois, quando eu chego, eu vou estudar o que ele falou, e até hoje, tudo que ele falou estava certo, mas eu tinha aquilo como certo. Então, o palestrante, ele faz de boa vontade, assim, mas ele pode não passar uma coisa que não seja a melhor? Pode, mas aí a gente tem que ter a humildade e reconhecer que não sabe tudo. A gente tem que ter a humildade de procurar ler as obras básicas. Se a gente estudar, pelo menos as obras básicas de Kardec, vai nos dar uma base muito boa. Muitas vezes eu vejo, a gente pega livros assim, nossa, isso aqui, olha, você vai ver, estava lá no livro dos Espíritos, mas estava lá no fim. Talvez se você vai no livro dos Espíritos, para no meio. Ou então estava na Gênese, ou então estava no livro dos Médiuns. Então, é importante nós sempre termos uma mentalidade de aprendiz. Olha, não sei nada disso. E é aquela questão a pessoa que vai tomar está tomando cerveja, vai tomar um vinho. O que ela tem que fazer? Ela tem que jogar o resto da cerveja do copo para pôr o vinho, porque senão dá uma mistura que vai ser ruim para caramba. Então, funciona dessa forma. Quando eu vou aprender uma coisa nova, eu tenho que pensar assim, ó, eu vou abster do que eu acho que sei. Porque quando eu faço isso, o que vai acontecer? Tudo que o outro está falando, eu vou refletindo, porque senão eu mesmo bloqueio o meu entendimento. Um dos maiores problemas é esse. Lá no Amor Exigente, eu tive muito isso. Mas uma vez aconteceu comigo. Ó, eu fui fazer um tratamento lá na comunidade Barçanufo de 4 semanas. O Alexandre fez uma entrevista comigo antes, fez uma depois. Isso daí. O Alexandre não reage. Ele falou, eu sabia. Pessoa que lê muito acha que... Ele não falou isso bem claro, né? Mas eu entendi. Pessoa que lê muito acha que sabe, e aí ele falou assim, ó, quando chega a pessoa que não sabe nada, a gente manda fazer tal, ele faz, manda fazer aquilo, ele faz. Melhora. Então, qualquer coisa que a gente vai aprender, nós temos que falar assim, ó, vou esquecer que sei isso. Por exemplo, pessoas que têm um grande conhecimento científico têm mais dificuldade de aprender, muitas vezes. Por quê? Porque aquela ciência da Terra que não considera ainda a vida futura, que não considera o perispírito, que não considera um monte de coisas,
bloqueia, porque ele fala, não, isso aí está errado. Porque aquele ensinamento que ele teve da parte científica, que não está errado a parte científica, mas que é visto só o lado material, bloqueia ele de aprender o lado espiritual. Então, a gente sempre tem que estar aberto para aprender coisas novas. Edson. Pois não, Donizete. Eu acho que nós poderíamos pensar um pouquinho que Allan Kardec apresentou a classificação dos espíritos também para que nós pudéssemos nos avaliar e nos encaixar em algum lugar. Isso. Né? Então, que categoria que eu sou? Porque às vezes eu estou com o ego tão lá em cima que eu vou olhar a categoria e falar assim, eu sou dos bons, sou sábio, sou prudente. Né? Às vezes eu estou lá na categoria dos espíritos inferiores, e é bem provável que nós ainda estejamos lá na categoria dos inferiores, né? Isso. E a outra coisa... Oh, desculpa, dona. A senhora falou dos cuidados que nós temos que ter em relação às palestras, você falou das manifestações dos espíritos nas reuniões mediúnicas, mas nós precisamos lembrar também um fato muito comum, são os livros com ensinamentos de pseudo-sábios. Isso. A literatura espírita tem uma enxurrada de livros que trazem meias-verdades, que é a característica do pseudo-sábio. O pseudo-sábio fala 90 verdades e 10 mentiras, misturadas com as verdades. E a falta de conhecimento nosso, ou pouco conhecimento, faz com que a gente aceite isso como uma realidade e acabe vivendo como uma realidade. O Allan Kardec fala que a única maneira de nós nos protegermos, nos garantirmos contra os pseudo-sábios, é exatamente conhecendo mais. Então, essas reuniões que nós estamos fazendo aqui servem para avaliar o nosso conhecimento e nos estimular ao conhecimento e cada vez mais crescermos. E principalmente, Dona, que o conhecimento sem ser colocado em prática serve muito pouco. Serve muito pouco. Por quê? Porque ele muitas vezes nos leva justamente ao que você está falando agora, a ilusão de sermos espíritos melhores do que somos. Porque você saber não é aqui na cabeça, é no sentimento. Essa parte do sentimento, nós só vamos aprender fazendo. Porque eu posso pegar um livro dessa grossura sobre paciência, porque só que um computador ligou sozinho para o outro. Mas não está desligando, não. Não sei como que pode ter ligado sozinho. A parte, acho que é para mim terminando, a parte do conhecimento, muitas vezes, leva a pessoa a achar que só por ela saber, ela já faz. É aquela questão da paciência, que eu comecei a falar. Você lê um livro dessa grossura de paciência, você não é paciente ainda. Você vai ser paciente, vai colocar em prática e gostar do jeito novo. Você vai colocando em prática, nossa, esse jeito novo eu estou melhor. Aí você sai daqui da inteligência e passa para o sentimento. Aí, geralmente, você não erra mais. Porque você sentiu como é bom ser bom. Então, o aprendizado é importantíssimo, como o Donizete falou, para que nós não se deixemos levar por ensinamentos totalmente infundados, mas é importante também o colocar em prática. E é importante a gente desenvolver a humildade, porque isso é o mais difícil. Porque onde os espíritos mais trabalham nos dirigentes de reuniões, tanto mediúnica quanto qualquer reunião num centro espírita, justamente é na fascinação, falando coisas que ele não é ainda, e a pessoa vai cada vez se sentindo maior, e muitas vezes os próprios participantes do centro são corresponsáveis por isso, que começam a pedir coisas da vida particular, começam a endeusar, idolatrar. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Porque os espíritos muito evoluídos são muito humildes. Vê o Chico. Olha, a gente muitas vezes acha que o Chico não tinha conhecimento nenhum, que ele era só médium, nada. Você vê as entrevistas dele,
é um conhecimento muito elevado, é um espírito elevado já, mas era de uma humildade tamanha de não ter se deixado levar pelo orgulho. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, ó, nós estamos caminhando, gente, nós estamos muito longe de Jesus ainda, do que Jesus veio trazer para a gente. Então, quanto mais a gente vai se inteirando disso, mais nós vamos deixando de ficar julgando os outros, mais nós vamos aceitando o defeito das outras pessoas, e isso facilita bastante também. O Edson. Pois não. Eu fiz o comentário da questão 909, porque dentro desse contexto, dos últimos comentários e do que o Donizete acabou de falar da classificação, eu quero deixar aqui uma contribuição, se você me permitir, que é uma pergunta, né? Porque na resposta, o Kardec pergunta, né, se pelos seus esforços o homem consegue vencer as suas más inclinações, as suas más tendências, né? Ele diz assim, o que lhe falta é a vontade, porque bastaria esforços muito insignificantes. Então, deixar a pergunta, o quanto nós estamos nos esforçando para sermos um pouquinho melhores a cada amanhecer de novo dia? Porque para isso bastariam esforços muito insignificantes. Me chamou muito a atenção a hora que você fez esse comentário, eu queria enfatizar, porque penso que isso aí pode ser um combustível bacana em nossas vidas. É muito bem colocado, é uma situação assim, ó, essa renovação íntima tem que ser feita sem condenação, porque a hora que eu começo a interiorizar-me, eu vou achar um monte de coisa errada. Agora, se eu começar a me condenar, eu travo, porque eu vou cair em depressão. Então, eu tenho que ver assim, olha, eu estou melhorando. Hoje, tem coisas que eu fazia há 10 anos que eu já não faço mais. Então, tem que ser uma autodescoberta para melhorar sem condenar-se. Saber que faz parte justamente desse capítulo, que é o progresso. E Deus não nos vê agora. Deus vê como que a gente vai estar lá na frente. Eu vou passar para o Donizete para ele fazer o encerramento. E agradecer a todos pela participação.